Pessoal, eu nunca fiz nenhum trabalho de tradução e muito menos de dublagem. No entanto, esse vídeo do Dr. Vladimir Zelenko traz reflexões tão importantes que eu achei que era insuficiente deixar apenas com uma legenda. Claro, parabéns para quem fez a legenda, ficou ótimo, foi uma bela iniciativa. Então, para que esse vídeo alcance um número ainda maior de pessoas, eu resolvi dublar ele. A gente sabe que nem todo mundo gosta de ler e, portanto, tem certas dificuldades com legendas. Mesmo assim, eu quero que vocês prestem bastante atenção no que esse doutor fala. Eu só peço uma coisa. Antes de começar a assistir, aproveite e deixe o like aqui embaixo para ajudar na divulgação do nosso trabalho aqui no YouTube. Um abração a todos e vamos ao vídeo. Basicamente, eles dizem que as pessoas que sobreviverão são aquelas que têm uma maior predisposição genética para a sobrevivência ou a hierarquia, ou são mais robustas e assim por diante. Vemos que esse sistema inevitavelmente avança para olhar a humanidade de três formas. Uma é o super-humano, o chamado Ubermensch, a outra é o humano e a outra é o sub-humano. Parece até um conto de fadas, não? Exceto se você voltar 80 anos atrás. Essa filosofia levou à Guerra Mundial e à morte de mais de 200 milhões de pessoas, então não é um conto de fadas. O que quero dizer é que os nazis acreditavam que a raça ariana era descendente de deuses nórdicos. E eles costumavam se chamar de super-humanos. Eles acreditavam que os anglo-saxões, ou europeus ocidentais, basicamente eram os humanos, e que deveriam ser subjugados e escravizados para servir aos super-humanos. E os sub-humanos, judeus, ciganos, eslavos, os deficientes e os que politicamente não concordavam com os nazis, eram sub-humanos e deveriam ser transformados em vapor, poeira, ao serem queimados, enterrados vivos e assassinados, 40 dos quais eram da minha família. Então, essa maneira de olhar para a humanidade existe e não desapareceu depois da Segunda Guerra Mundial, apenas adormeceu e está ressurgindo agora. Mas não é antissemita, para ser mais honesto. É uma maneira completamente diferente de delinear quem é super-humano e quem não é. Há um grupo de pessoas que realmente acreditam na sua própria superioridade. Acreditam que têm um nível mais alto de consciência, que evoluíram para um estado de iluminação, que lhes permita ditar aos outros ou ao mundo quantas pessoas devem estar no mundo, quanto tempo você deve viver e outros detalhes. Por exemplo, em 2015, Bill Gates, na TED Lecture, fez um anúncio de que a população mundial precisaria ser reduzida. Ele tem os seus cálculos, o aquecimento global, seja quais forem os cálculos. Então, deixe-me fazer uma pergunta. Que tipo de ser humano sente que tem o direito de fazer uma declaração como essa? Bem, um sociopata. Alguém que se sente Deus ou como sendo um Deus. Isso não é nada de novo. A história está cheia desses tipos de déspotas e tiranos, com delírios de grandeza, e que achavam que era sua prerrogativa escravizar os outros. Então, se você olhar em 2016, há um cara chamado Klaus Schwab, no Fórum Econômico Mundial, e ele deu uma entrevista ao jornal francês e disse que dentro de 10 anos, todos serão marcados com um identificador digital. Novamente é para registrar. Então, o que dá o direito a uma pessoa para fazer esse tipo de declaração? Então, se você olhar para a agenda dessas pessoas, que agora se tornou o plano de 2030 para a ONU, eles disseram algumas coisas muito interessantes. Uma é que a América não será mais uma superpotência. E a outra, e essa é a minha favorita, você não vai possuir nada e você será feliz. Que tipo de pessoa se sente no direito de ditar tal política? Você não possuirá nada e você será feliz, porque eles serão os donos de tudo. E todos os outros serão igualmente miseráveis ou estarão mortos. E ainda outra, você não comerá carne exceto em ocasiões especiais.
Quero dizer, o tipo de microgerenciamento detalhado de nossas vidas para nos retirar o livre-arbítrio. Eles estão planejando ativamente, e essas são políticas que já estão sendo postas em movimento. Não é uma teoria da conspiração, é uma conspiração. Não é uma teoria, porque está acontecendo. É a verdade dos fatos. Veja, não é uma teoria se você fez suas devidas diligências e encontrou os fatos. Está exposto, a informação está lá. Há uma conspiração. Há uma conspiração para uma reestruturação. Há um livro escrito por Klaus Schwab chamado Covid-19, The Great Reset. Então, o termo Great Reset se tornou um termo favorito dos líderes políticos. Há uma tentativa ativa de redefinir a forma como a humanidade vive. E deixe-me dizer, o que eles estão tentando redefinir é a sua liberdade e a sua vida. Então, nesse contexto, se você olhar, basicamente estamos lidando com um Stalin e com armas de destruição em massa. Agora, uma das táticas para controlar o comportamento humano é o uso do medo. O medo é um fenômeno universal onipresente na experiência humana. Serve como uma função protetora. Você tem uma sensação de fuga ou de luta e você entende que deve se proteger. Mas isso pode ser usado de forma a manipular o comportamento. Então, se eu libertar um inimigo invisível, desconhecido, bombear as notícias com o anúncio de que ele vai matar você e a sua família, retoricamente, se eu suprimir qualquer raio de esperança e defender o uso de um líquido experimental desconhecido e definitivamente não seguro, é muito fácil roubar a consciência da humanidade para longe do divino e conduzi-los essencialmente à adoração de ídolos. Em outras palavras, eu começo a permitir que o meu medo oriente o meu comportamento, que é encontrar uma fonte humana para o alívio desse medo. Então, quem poderia ser? Bom, poderia ser os funcionários do governo, que estão aqui para ajudá-lo e protegê-lo. Poderia ser a indústria das vacinas. Vamos dar-lhe uma injeção que vai ajudá-lo, que vai salvá-lo. O Dr. Malone foi ao YouTube e ofereceu a sua opinião. E porque essa opinião não estava de acordo com os princípios da Organização Mundial da Saúde, a OMS, é que eles dizem que é contra os padrões da OMS. Por isso ele foi retirado. Ele foi retirado da plataforma. Então, esse é outro elemento que você leva em contexto. Você pensa que vive numa sociedade democrática e livre, onde você teria o direito de debater a utilidade das coisas. Então, alguns médicos podem dizer que acreditam nisso e o porquê, e outros não. Poderia ser um debate e poderia durar anos, mas eventualmente você alcança um nível mais profundo de compreensão e de verdade, que, ao fim, ajuda a todos. Agora, se você censurar e suprimir a voz da oposição, isso não é mais liberdade. Isso não é mais uma democracia. Nós estamos vivendo num inferno totalitário. E é difícil acreditar que esse país se transformou essencialmente em um caminho de autodestruição em poucos anos. De onde venho? Nasci na Ucrânia, em Kiev, e tinha 4 anos quando saí e vim para a América. Mas eu cresci na cultura e nas histórias e experiências de pessoas que foram realmente abusadas, sofreram e foram assassinadas por regimes totalitários. Então, eu sou sensível à tirania eminente.